Fala galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal. A ideia desse vídeo de hoje agora é fazer a vídeo review do Logitech X52. Essa é uma review aí que eu imagino que um monte de gente aí já esteja esperando para sair aí no canal, porque é um manche muito popular. A gente vai comparar ele com o X56, que eu também estou com um aqui do lado. Então a gente vai mostrar as diferenças principais entre eles, né? E falar aí de pontos positivos e negativos, o que ele faz bem, o que ele faz mal. E no finalzinho a gente mostra um pouco o software e uma gameplay, beleza? Vamos para a review. Então, pessoal, falando da primeira coisa que eu não gosto nele, são os detentes. Ele tem um detente no início do curso, aqui em 25%. Você tem que fazer uma força adicional para passar desse detente, né? Seja para sair do zero ou para voltar para o zero, é mais difícil voltar para o zero do que sair do zero. Isso é muito chato, muito ruim, porque você quer, por exemplo, taxiar, você vai ficar brigando com esse negócio. Mas você quer fazer reabastecimento em voo, você vai ficar brigando com esse negócio. Então isso é bem chato mesmo. E aqui em 80% ele tem outro que seria legal, mais uma vez, se os simuladores tivessem a opção de você setar um detente por posição. E daqui para 100% poderia ser um detente de afterburner. Então seria interessante. O BMS, o Falcon, ele tem uma configuração, por exemplo, de detente de afterburner, que você pode usar essa posição aqui para ser o seu afterburner. Então, assim, para o BMS, para o Falcon, isso aqui é muito legal. Esse da frente, mas o do idle não tem essa configuração também. Então, assim, isso para mim é chatíssimo. Tem como resolver? Tem. Se você abrir ele, aqui tem um pedacinho de plástico com duas hastes de borracha que fazem essa resistência. É só você pegar com um alicatezinho e puxar fora que sai. Eu não fiz no meu, até porque está zeradinho, eu devo vender. Então não vou abrir ele para mexer nisso, mas é fácil de resolver. O segundo ponto que eu não gosto muito nele é que ele tem pouco botão, por incrível que pareça. Porque você tem um botão aqui, um botão aqui, um botão aqui. E aqui um direcional de 8 vias, né, aqui atrás no indicador. E só. Isso aqui é um clique de mouse, porque esse mini stick aqui, ele é um mouse, ele controla o mouse. Então isso aqui é um botão esquerdo do mouse. Esse cara aqui é eixo. Esse cara aqui é um eixo e você não tem nenhum botão aqui atrás. Então aqui ó, a gente pode ver que tem um encoder, que teoricamente seriam 2 botões, mas é um encoder, né? E aqui é o point of view de 8 vias, é bonzinho de usar, inclusive nas diagonais, mas não tem botão nenhum. Então, assim, isso é uma diferença que eu tinha mostrado também no vídeo do Rotas da PXN. O PXN tem botões aqui, né? Tem botões aqui em cima. E o Rotas, o acelerador da CH tem 3 botões aqui. E isso faz muita falta. É muito chato ficar sem esses botões, porque você acaba ficando sem... Você tem que configurar só o essencial aqui, né? Agora, em matéria de eixo, beleza, você tem um encoder infinito aqui atrás, que é interessante ter. Você tem um eixozinho aqui em cima que é excelente para o zoom no DCS, né? Aqui você tem o mouse, então dá para configurar para você mexer na tela por aqui. Aqui tem um eixo, né, que é bem durinho de mexer até, e tem um detentezinho de centro aqui para você centralizar, que é muito interessante. E aqui em cima a mesma coisa, você tem um eixozinho, né, com um alcance até bem legal, e aqui no meio ele tem um detentezinho para parar no lugar. Aí aqui um botão. Esse aqui você tem que ir no painel de controle habilitar ele, mas no geral, ótimo. E aqui do lado, e aqui você tem um regulador de tensão, que para trás fica mais suave, inclusive ele nem sustenta o próprio peso, se você deixar na posição mais macia, né? E se você vai girando para frente, ele vai ficando mais pesado. Eu gosto de deixar mais ou menos numa posição assim, um pouquinho mais para o meio, assim, de maneira que ele não se mexa, né? E é isso, não tem muito o que falar dele. Em termos de curso, é bom, é muito bom o curso, a ergonomia é ótima, né? Com esse problema só do detente aqui e aqui, que realmente atrapalha bastante. E ele tem esse visorzinho aqui que é configurável, mas é muito complicado, muitos jogos não dão suporte. Aqui tem 2 encoders, né, com push, e 2 botões aqui, que o ideal é você usar eles individualmente mesmo, sem controlar o LCD. Eu sei que dependendo do modo, parece que você nem tem como, né? Tem teclas aqui que ficam presas ao LCD, mas se eu não estou enganado, dá para configurar assim. Beleza? E é isso aí, vamos pro manche. Então, galera, falando um pouquinho da base do manche, não tem muito o que falar da base, né? A base ela é conectada no acelerador para um PS2,
né? Ela agarra até bem na mesa, com uns pezinhos de borracha aqui, que é igualzinho no acelerador. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 botões centralizáveis aqui, né? Mas é um botãozinho, não é um eixo. Então são 6 botões na base. E falando um pouquinho da centralização dele, né, do gimbal, aqui a gente vê um problema enorme desse manche, que ele tem um disco cônico de metal nessa aba cônica de plástico embaixo, e é isso que faz a centralização dele. E vocês podem ver que a mola é muito fraca para o peso do manche. Então ele tem sérios problemas de centralização. Aqui provavelmente ele não está no centro. Ó. Olha aqui, ó. Esse pouquinho que eu mexo aqui, até pelo próprio peso dele aqui para frente, isso aqui dá a diferença no eixo, registrando no jogo. Então o que acaba você tendo que fazer é colocar uma zona morta muito grande para compensar isso aqui, né? E aí ele dá um feeling muito ruim. Não é que ele não é preciso, pelo contrário, ele é super preciso. Qualquer mudançazinha dessas aqui o sensor registra. Só que a centralização dele é horrível, por causa desse cônico, né? É até pior do que o sistema do T16000, que é um gimbal plástico, né? E aí não tem como não centralizar, porque você tem, apesar de ter uma mola embaixo, você tem a bola para ajudar a centralizar. Aqui não tem. Aqui não tem nada, né? E a mola é muito fraca. Como é que você resolve isso aqui? Existem esses mods 3D. Eu tenho alguns aqui, ó, eu posso mostrar. Esse aqui é mais grossinho, esse aqui é mais fino. E aí você colocando esse mod aqui embaixo, ele vai dar uma pré-carga na mola e manter a mola pressionada. Então isso vai fazer muito mais simples de essa centralização acontecer. Para instalar é até fácil, vou ver se eu consigo fazer aqui. É só apertar a mola para baixo. A mola de dentro também tem que descer um pouquinho. Pronto, encaixou. Não é tão facinho de colocar no lugar, mas é rápido. E aí agora vocês podem ver a diferença quando eu pegar e soltar ele. É a mesma mola, tudo bem, ainda tem um jogo, mas ela está muito mais firme. Ela volta com muito mais tranquilidade para o centro. Idealmente, eu vou até dizer que essa grossa aqui dá uma pressão muito melhor. Só que se você não está com ele preso em nenhum lugar, não está parafusado, quando você mexer no manche, ele vai querer levantar. Essa aqui, que tem 2,5 mm, é a que eu gostei mais. Essa aqui acho que tem 5 ou 6. Então essa de 2,5 aqui é bem interessante, né? Então vale a pena esse mod 3D para ajudar na centralização, né? E da base é isso, né? Essa centralização meio ruim, mas que melhora bastante com o mod. E os botões aqui na base. Então bora falar aqui agora da parte de cima. Bom, galera, falando do stick, em primeiro lugar a gente tem um palm rest regulável, né? Você pode soltar aqui na parte da frente, desencaixar atrás, e você tem algumas posições aqui que você pode regular esse ajuste para você poder ter uma pegada boa no manche. E como ele é um manche muito grande, é importante estar regulado direitinho para você poder alcançar o hatch aqui em cima. Porque se você está com a mão muito baixa, é meio complicado de você alcançar os hatches aqui em cima. Então esse ajuste aqui é bacana. Você tem um botão aqui embaixo, um gatilho de 2 estágios, um estágio, 2 estágios, 1, 2. Então aqui é legal ter um gatilho de 2 estágios, para várias coisas você usaria isso. No F-14, por exemplo, para o assento de trás do radar você usa, para vários outros aviões. Aqui um botãozinho embaixo. Temos um hatch point of view de 8 vias, né, que é meio molenguinha. Eu não gosto muito de usar 8 vias nessas hatches, geralmente só acabo usando 4. Aqui tem um que eu também acho que é de 8 vias, que é mais melhorzinho de usar por causa dessa abinha aqui. Aqui a gente tem uma coberturazinha, que é só uma cobertura, infelizmente não é um botão. Se fosse um botão seria muito legal para poder botar um Master Arm nessa aba aqui. E o engraçado é que poderia ser um botão porque ele tem um fio de sensor aqui, porque quando você levanta ele, acende esse botão aqui. Esse botão acende o LED. Então assim, seria legal, né? Mas não é um botão. Então nós temos um botão aqui, um aqui, um aqui. São 1, 2, 3, 4 botões em cima, mais 2 hatches, um de 8 e esse aqui. E aqui o switch de mode do software. Então, galera, do manche em si é isso, né? Ele tem uns probleminhas de centralização aqui, mas que melhoram com o mod. Ele tem um palm rest regulável, tem 2 botões na frente, 2 estágios, 4 em cima e 2 hatches. Então, assim, em termos de
Funcionalidade para o manche, eu acho que ele tem tudo que você precisa, não falta botão geralmente. Tem 2 heads, que é importante ter 2 heads. O T16000 falha porque ele só tem um, né? E embaixo é legal ele ter só esses 6 switches aqui. Eu acabo usando para, por exemplo, trem de pouso, flap, air brake talvez. Coisas que você não vai usar tanto e que você pode tirar a mão do manche ou do acelerador para usar, né? E você não tem eixo, não tem mais nada aqui, porque você de fato vai ficar com a mão no manche. Então não tem porque tem muita coisa aqui embaixo na base. Então eu acho esse design dele até bem interessante, mas com essa falha desse gimbal aqui que não é dos mais precisos, apesar de que o mod melhora bastante. E eu recomendo também passar um silicone, uma graxa de silicone aqui embaixo nesse disco todo. Beleza, galera? Bora então comparar ele um pouquinho com o X56 e depois vamos para o software e para a review do gameplay. Então, falando dos aceleradores, a primeira diferença, o X52 ele é bem menor do que o X56. A pegada, na minha opinião, é muito melhor aqui no X52. Inclusive o slider eu acho muito mais macio, né? Aqui no X56 a pegada é um pouco esquisita e o slider ele é mais duro, mesmo quando você diminui aqui a pressão aqui do lado, né? Você ainda tem um slide meio esquisito. Parece que quando chega aqui no meio ele fica mais pesado, né? Eu acho meio engraçado. Os dois são bem precisos, eu prefiro do X52, né? Mas quando você vai comparar a funcionalidade, aqui você tem um mini stick analógico, aqui você tem um mouse, não um mini stick, aqui você tem um point of view de 8 vias, aqui outro point of view de 8 vias, aqui tem um botão, aqui tem também um latchzinho que tem mais acho que 2 botões, aqui em cima tem os mesmos 2 eixos que a gente tem aqui do lado, então são equivalentes, com um botão em cima e embaixo, né? Aqui também botão em cima e embaixo, então nesse ponto equivalente. Esse cara aqui a gente poderia comparar com esse slider, só que não é um eixo, né? Aqui botão. Aqui do lado a gente tem um encoder, né? Que é infinito para frente e para trás, que é bem interessante. No T16000 também tem, mas é um eixo. Aqui tem a trava para permitir que o eixo trabalhe de forma independente, né? Para fazer um splitting the throttles lá igual Maverick, né? Então tá pegando 2. O mode switch é aqui no acelerador, não é no stick, que nem no X56, que é na parte de cima do stick. E aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 switches para cima e para baixo com centralização, todos são iguais. E aqui 2 eixos sem detente no meio para cima e para baixo, que você pode usar como volume de rádio, o que quer que você queira. Contraste e brilho de mira, por exemplo. Existem milhões de possibilidades aqui. Radar e tal. Então, o Traro do X56 ele é muito mais complexo. Ele é muito mais complexo e tem muito mais funcionalidade. Isso aqui é um mini stick analógico e não um mouse, te dá mais possibilidade de mapeamento, né? E tem um push button também. Então, assim, acelerador por acelerador, em termos de usabilidade do acelerador em si, eu gosto mais da ergonomia e do eixo do X52. Mas em termos de funcionalidade geral da base e quantidade de botões que ele te dá, o X56 ele é muito superior, né? Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre o X56, a gente entra mais detalhes aqui do lado de cá. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho agora da comparação dos manches. Então, galera, falando um pouquinho dos manches, na base, o X56 não tem nada na base, né? Então não tem muito o que falar aqui, não tem nada na base. A base é bem mais pesada que a do X52. Ambos prendem bem na mesa com as suas respectivas borrachinhas. Já de diferenças, a base aqui não é ajustável, né? Que você pode levantar e baixar, e é importante aqui. O X56 ele é um pouquinho menor até. Não tem a base regulável, mas é meio chato, assim, porque dependendo do tamanho da sua mão não vai te ajudar a encostar direito aqui nos heads. Botões, ele tem um pedal switch aqui, ele tem um pink switch aqui embaixo, um botãozinho. Gatilho de um estágio só, um botão aqui na lateral. E do outro lado, né, nós temos um point of view de 8 vias aqui, um de 8 aqui também, mais um aqui. Então a gente tem 3 heads. Isso é bem legal, ter 3 heads aqui em cima. Só que em compensação você só tem um botão aqui e eu não acho que esse seja um push buttons, não. Nenhum desses é push button. Então, na verdade, só tem um botão aqui em cima, um botão na frente e esse botão aqui do lado. Então você vai acabar sentindo um pouquinho falta de botão. Aqui a gente tem um push button e um mini stick analógico, que é bem interessante. Então, entre os dois, o X52 tem mais botões e o X56 trocou botões por um hatch extra. Então, na prática, o X56 acaba sendo mais interessante, eu acho. Apesar de que não ter o gatilho de 2 estágios aqui e ter menos botões aqui em cima, para alguns aviões vai ser mais chato. Bora falar um pouquinho do gimbal.
Com o mod, o X52 fica até interessante, ele tem uma centralização que não é tão ruim, apesar de que ele sempre vai ser um pouquinho ruim, então vai ter diferença aqui, você vai ter que botar um dead zone nele com certeza. O X56, ele solta a base, você pode desenroscar aqui e soltar o stick, e você pode trocar essa mola. E aí vem várias molas no kit original. Essa aqui acho que é a amarela ou a verde, acho que é a verde. E aí você vê que a centralização dele, ó, ele para no centro. Ele tem um sistema que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, o mesmo cônico, mas é um cônico um pouquinho mais inclinado. Então ele tem uma tendência a ficar muito mais facilmente no centro, principalmente se você usar uma das molas mais fortes, tipo a amarela ou a verde, né? Então nesse ponto a melhoria foi muito evidente. Você vê que tem um salto de design desse aqui para esse aqui. Além de que, obviamente, vai te dar mais opções ali em cima. Então o gimbal do X56, bem melhor na parte de centralização. Só que aí tem a questão do preço, né? Você vai para um X52 na faixa de R$1.000 usado, um X56 na faixa de 1.500 até mais do que isso usado. Novo nem se fala, porque é na faixa do Warthog. Então, galera, considerações finais aí no X52. É um excelente manche. Tem esse probleminha de centralização que você vai precisar de um dead zone aqui no manche. Mas o acelerador é 10 de 10, fora essa parte do detente que você pode abrir e tirar, né? E faltar um pouquinho de botão aqui. No geral, eu acho que é um conjunto super honesto para o valor que você encontra. Você acha o X52 sem ser o Pro na faixa de R$800 e você acha o X52 Pro na faixa de 1.000, né, 1.200, dependendo aí do estado. E na faixa de preço que ele se encontra, é uma concorrência bem pesada, porque você poderia estar comprando o conjunto do T16.000, né, que é equivalente a ele, né, acho que prós e contras, os dois têm prós e contras. Eu particularmente prefiro o conjunto da Trustmaster do que o X52, mas eu prefiro o X56 do que os dois, né, do que o X52 ou o Trustmaster. Então, e na faixa de preço que ele é bem honesto, porque você vai ter um acelerador, um manche, né, numa faixa de preço bem interessante aí, na faixa de R$900, R$1.000, e tem poucas opções nessa faixa. Então, assim, bem interessante, bem legal, e acho que vale muito a pena, assim, pelo valor que ele se encontra. Beleza? Vamos passar, então, para mostrar um pouquinho do software no computador, e aí eu vou para o gameplay aí, mostrando um pouquinho, voando com ele aí no DCS, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, bora falar um pouquinho aqui da calibração do software do X52. Um detalhe importantíssimo para a calibração correta do X52, você tem que garantir, principalmente, que o joystick está mais no centro possível no momento que você espetar na USB. Porque é exatamente essa posição que ele vai pegar para ser o centro, ele não te dá a opção de resetar. Então vamos dizer que ele esteja caindo um pouquinho para frente, ou caindo um pouquinho para trás. Principalmente sem o mod, a mola do mod, para fazer ele ficar um pouquinho mais duro. Se você encaixar ele e ele estiver torto, vai ser quase impossível você fazer a calibração, beleza? Então vamos lá. E aqui, clicando no X52, já com o driver da Logitech instalado, a gente vê aqui todos os eixos e os point of views e tudo mais que a gente tem disponível aqui, e o mode. E vocês podem ver que está tudo bem zeradinho e não tem mudança nenhuma, não está flicando nada. Só que não está flicando nada porque nas dead zones eu coloquei dead zones grandes, né? Tá vendo aqui esse eixo aqui, por exemplo? Esse eixo aqui é esse slider de cima. E aqui é onde ele encaixa no centro. Só que esse encaixa no centro, às vezes é um pouquinho para um lado, às vezes é um pouquinho para o outro. Então você tem que garantir que em qualquer lugar que ele encaixe aqui no centro, ele fique parado, esteja dentro dessa dead zone aqui. E aí você arrasta essa área cinza aqui para estar dentro desse jogo do eixo, do potenciômetro. Porque aí você vai ver que ele vai estar parado aqui, exceto quando você de fato mover, mas quando você para no centro ele está bem firme. Isso vale tanto para o Z quanto para o X, né? Quanto para esse cara aqui e o eixo principal, né? E ó, vocês podem ver que até deu uma osciladinha aqui, mas às vezes quando ele é o próprio peso do manche, quando você aperta ele diminui um pouco isso. E aqui tem a dead zone do eixo também, para você manter no centro, quando você quiser. E aqui o que eu estava comentando sobre o stick, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que eu soltando ele, o eixo Y, ele tende a ficar como se estivesse um pouquinho para trás, certo? E, por exemplo, se eu achar que está muito ruim de fazer essa calibração aqui, ó, vamos dizer que o centro dele tivesse que ser aqui. O que eu teria que fazer? Eu teria que desconectar a USB e conectar de novo com ele nessa exata posição. Eu vou até fazer aqui agora.
E aí, quando eu voltar aqui para as propriedades, vocês vão ver que o eixo Y está bem centralizado. Ó. E quando eu soltar aqui, ele tende a ficar um pouco mais por cento do que ele estava. Ó. Tá melhor, tá bem melhor do que estava. Eu ainda preciso de um dead zone grande, porque às vezes ele não fica na posição, ó, que deveria ser aqui. Com a mola mais forte isso seria fácil, se eu botasse o mod de mola mais forte, só que aí o mod de mola mais forte eu não vou conseguir mexer com tanta precisão. Então o importante é que quando a gente mexer e soltar, o X fique sempre parado no centro, independente do que eu esteja fazendo. E não tem calibração, o único jeito de calibrar é manter a posição correta, espetar ele na USB. E aí aqui a gente pode ter todos os outros controles, o hatch, o point of view, o mini stick aqui do mouse, do acelerador, o eixo Z, né? O twist que eu não tinha comentado, mas obviamente ele tem um twist, que eu também botei um dead zone pequenininho para quando a gente mexer assim, ele não acionar automaticamente, né? Mais o que? O slider de zoom, né? Que a gente pode usar como zoom aqui no acelerador. E todas as outras configurações de troca de mode aqui, né? E aqui, ó, o 32, que são os dois encoders aqui para cima e para baixo, e os pushes, né? E aí a gente tem toda a configuração aí do X52 aqui disponível. O importante para fazer essa configuração de dead zone de uma maneira que você veja aqui que os eixos vão sempre parar dentro da tua zona cinza, ó, aqui está um pouquinho até... Ó. Porque aqui você também não precisa de tanta precisão no centro. Geralmente você vai usar para um slider de antena, de elevação, em que você quer que a antena fique parada, né, conforme você está mexendo aqui o eixo Y também, né, que a gente vê aqui que é toda uma questão de mola. Ó. Aqui ele está bem no centro, perfeito. Mas aqui ele não está. Mas é a mola que não centraliza ele direito. No X56 você já não tem esses problemas. E aqui você tem toda a configuração de LED, né? Para quem gosta de uma árvore de Natal, o X52 aí é perfeito, né? Se a gente vier aqui trocar tudo para vermelho, né? Ó, vocês viram ali que já tem os botõezinhos aqui, eu posso botar amarelo, por exemplo. E vocês veem aqui que está a configuração de LED ali também. E aqui a configuração do MFD, né? Aqui tem um reloginho que você pode começar e parar. Você pode botar para a hora atual ou botar algum tipo de relógio. Se você controla time on target para missão, né? É até interessante. E aqui se você vai configurar esse botão aqui para ser o clutch, ele vai virar um botão avulso mesmo para você poder usar ele, né? Como o botão 31. Beleza, galera? Então tá aqui como fazer a calibração e os ajustes do X56, do X52. E eu não recomendo usar o software dele, que é um software muito antigo. O mapeamento para teclado é muito ruim, ele crasha o tempo inteiro, então não recomendo. Beleza, galera? Um abraço, vamos seguir aí pro gameplay. Então, galera, bora aí para a parte do gameplay aqui da review do X52. Eu tô aqui no MiG-29, a ideia é a gente fazer um ataque a solo rápido, depois usar os mísseis Ará. E eu estava fazendo um teste agora há pouco, eu mudei aqui o mod, né, o mod aqui do tensionamento da mola e botei um mais fino, porque o mod, mesmo o médio, ele estava fazendo ficar muito duro para sair do centro. Então eu coloquei aqui só o primeiro mod, que é o mais finozinho, só para dar uma pré-carga na mola, eu acho que já ficou bom. Vamos lá? Eu não estou com meus pedais aqui, eu estou usando o twist aqui do joystick. Uma coisa aqui que eu fiz foi mapear no throttle o TDC, então eu não posso usar o mouse. Isso é uma coisa interessante, quando você mapeia o mini stick para o mouse, por exemplo, para mexer no alvo, eu não posso mexer o mouse para a câmera, então isso é meio chato, porque esse negócio aqui não é um eixo independente, ele é como se fosse o mouse. Então, por exemplo, agora eu quero checar meus flaps,
Eu não consigo mexer a câmera para ver o indicador. Eu tenho que olhar aqui pela visão externa. Beleza, vamos embora. Para quem já viu aqui alguns vídeos de gameplay fazendo essa missão no Outros Manches, vocês vão ver que vai ser muito rápido, porque o MiG-29 aqui, até porque ele é leve, ele vai muito rápido. Cheguei aqui. Agora vamos ver se eu acerto o botão aqui para... Não ficar brincando não, eu queria jogar fora os foguetes ali. Agora passar para o modo parar aqui, ligar o radar. E aqui, como eu comentei, eu mudei o mini stick para o mouse não ser a visão, e sim ser aqui o TDC do radar, né? Só que aí eu não consigo mais usar o mouse para mover a visão, ele está movendo também o TDC, o que eu acho ligeiramente incômodo. Mas não tem jeito, o X-52 você não tem um eixo independente aqui. Vocês podem ver ali meus controles no lado direito, né? Ele está com uma centralização boa por causa do mod. Ele está trimado ali, né? Está um pouquinho para baixo, está trimado. Mas ele não está dando nenhum controle enquanto eu tiro a mão dele, que é o mais importante. Sei que deve ter aviões inimigos mais ou menos por aqui. Opa, achei um aqui.
travado. Dali. Para acelerar. Está dentro do alcance máximo, mas não seria um tiro efetivo. Essa vão 2 mísseis, mesmo alvo. Beleza. Eu acho que a gente passou 2 caças aqui embaixo. Vou botar no modo de aquisição vertical. Mas acho que não tem nada tão perto assim. Ali é um AWACS, não é inimigo. Ali, achamos. Pegar um pouquinho de velocidade. A gente consegue usar o outro. Acertou. Mais um ali em cima. Acertei. E o segundo tá caindo também. Beleza, galera? Então fica aí a review do X52 com o mod na mola, né? Tá o mais fino aqui e eu acho que vale a pena por causa da centralização. Ele ajuda muito na centralização do X52, que é bem ruim, mas ele deixa o manche meio pesadinho aqui para você trabalhar o centro, né? E uma das vantagens desse manche é que sem o mod ele é muito leve, então ele é bem confortável de você mexer, né? Mas é isso. Eu espero que tenha sido útil. A gente está aí com o nosso MiG-29. Foi a nossa missãozinha aí. Espero que tenha sido bacana. Um abraço e até o próximo vídeo.